Irmãos, capítulo 3 do Evangelho de Mateus são citações de João Batista. Todo o capítulo 3, começando ali no verso 1 até o verso de número 17. João Batista, ele era o profeta do deserto. Lá no verso 1, ele estava pregando o Evangelho no deserto. Ele não estava na cidade, não estava em Jerusalém, não estava dentro da nação de Israel, ele estava pregando no deserto, ali na beira do Rio Jordão, bem no finalzinho, para quem conhece o mapa de Israel, bem no finalzinho ali debaixo das tribos de Judá, a parte sul. Então ele era o profeta do deserto. João Batista, ele era uma figura inusitada. Naquela época nós não tínhamos microfone. Glória a Deus, hoje nós temos. Então ele pregava para uma multidão a céu aberto, somente na voz. Espero que o Senhor tenha abençoado grandemente a sua garganta. Sendo uma figura inusitada, ele era também um pouco nervoso. Nós vemos nos versos 7, ele nervoso, e usando palavras similares que o Senhor Jesus usou em João também, capítulo 16. Ele falou, raça de víboras, até quando estarei aqui? Víboras são cobras, né? Raça de cobras, né? Chamando as pessoas de cobras, né? Ultimamente, as pessoas, nos dias de hoje, assimilam sogra com cobra, porque as vogais são similares, né? Não a minha, graças a Deus, né? Mas as vogais ali são similares, né? Então, normalmente, quando você vai xingar alguém de cobra, é essas pessoas que a gente normalmente usa, né? Mas, não que nós devemos xingar, jamais, estou fazendo uma ilusão dessa forma, não. Mas João Batista, ele estava ali com o seu estilo, e diz também o verso de número 4, que ele usava uma roupa muito diferente. Ele se vestia de pele de carneiro, né? Então ele tinha assim uma roupa muito diferente do que as pessoas tinham na época. Ele não usava vestes de algodão ou de couro, ele usava de carneiro. João Batista também diz no verso número 4 que ele tinha um paladar terrível. João Batista não gostava de uma picanha assada, não gostava de um frango assado. João Batista, ele não gostava de um chocolate. Chocolate já foi gostoso, né? João Batista não comia uma pizza no fim do culto, mas diz no verso 4 que ele se alimentava com o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Vai ter um gosto ruim assim lá na China. O que é isso? Alguém já experimentou essa receita? Não? Espero também não experimentar. João Batista, ele era o profeta, vou tentar elaborar uma frase para não confundir os irmãos, profetizado por Isaías. Isaías capítulo 40, verso número 3, você pode acompanhar. Isaías escreve assim, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ou seja, está falando, haverá um profeta gritando, falando alto no deserto. Clamar é falar alto, né? Haverá um profeta falando alto no deserto. E ele vai preparar, ele vai endireitar, ele vai preparar o caminho pelo qual Jesus irá trilhar. Jesus irá trazer aqui a terra, ele vai preparar. Então João Batista, ele era essa voz, ele estava no deserto, pregando daquela forma dele, daquela forma áspera, né? Se muitos aqui acham que eu sou áspero, que eu sou sem educação, imagina João Batista. Chegando ali, subindo, vai começar o culto. Sua raça de víboras, né? Chegando ali o pessoal, né? Então, realmente, assim, um vigor ali bem diferente com essa alimentação. Sendo, então, esse profeta que estava ali no deserto. E o que João Batista estava fazendo? Ele trouxe um ensinamento que até esse presente momento nunca se existiu. Não existia. João Batista estava batizando na beira do Rio Jordão. Verso número 5 e verso de número 6. Aí de Mateus capítulo 3.
estava batizando. Até o presente momento, nós não temos um único relato bíblico sobre batismo. Aliás, até o presente momento, ninguém sabia o que era batismo. Somente João Batista começou a pregar: arrependei-vos dos vossos pecados, porque está chegando o reino de Deus, e se batizem para o arrependimento. Então João Batista trouxe um ensinamento, um costume que ainda não existia, que era o batismo. Então nós vemos aqui João Batista preparando o caminho do Senhor. No decorrer do texto você vai entender o que ele estava preparando. Mas a citação de João aqui no verso de número 11, que é o verso que nós estamos estudando, que é o textual, que está em epígrafe para nós hoje, ele está dizendo que existe algo mais poderoso do que o batismo que ele estava pregando. Olha o texto, ele fala: vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ou seja, haverá um batismo que é mais poderoso do que esse batismo nas águas. Voltando para o início do verso 11: eu batizo com água para arrependimento do pecado, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. Virá um batismo que é mais forte, virá um batismo transformador, virá um batismo que vai mudar a vida do homem, não somente trazer arrependimento. E quem vai trazer esse batismo? Verso de número 11, continue acompanhando. Eu não sou digno de chegar nas suas sandálias, ou seja, a minha pregação, o meu batismo, a minha mensagem não chega aos pés da transformação que este homem irá trazer. Não chega aos pés. Quando nós olhamos para os versos seguintes, verso 13 e verso de número 14, a palavra de Deus deixa muito claro que João Batista, no verso 11, falando para os fariseus, falando para os saduceus, ele estava falando de Jesus. Era Jesus que ele estava falando. Aquele que é mais poderoso, aquele que ele não é digno de desatar a correia das sandálias, aquele que trará um novo batismo, aquele que vai mudar e transformar a vida do homem, é Jesus. Então ele fala: e ele vos batizará não com água como eu batizo. Ele vai batizar com o Espírito Santo e vai batizar também com fogo. Com o Espírito Santo e batizará com fogo. 2 pontos no batismo que Jesus iria trazer sobre a humanidade. Tem um colchonete ali, mano, que está disponível. Assim. Só para dar uma torcicolozinha nele. Então, essa é a mensagem que João Batista estava trazendo nesse momento. Virá um novo batismo. Então, ele criou um batismo. Ninguém sabia o que era batismo. Então, João Batista estava batizando. Todos vendo João Batista batizar, viram que existia um batismo. Aí ele fala: agora vai vir um batismo maior. Então, por isso que ele estava preparando o caminho do Senhor. Preparando o batismo que Jesus traria. Ensinando para as pessoas, ensinando para a população o que era batismo. Então ele estava preparando realmente ali o caminho do Senhor. Vamos falar um pouco então desses 2 batismos que Jesus veio nos trazer, segundo o verso 13 e 14. Nós entendemos que é Jesus quem traria o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Vamos começar falando pelo batismo de fogo. Ele acontecerá na vida da igreja. O batismo com fogo acontecerá na minha e na sua vida um dia. Ele ainda não aconteceu. O batismo com fogo ele vai acontecer no dia em que a igreja for arrebatada e nós entrarmos na Nova Jerusalém. Então, nós não fomos batizados com fogo ainda. Não existe nenhum crente nesse mundo batizado com fogo. Ele vai acontecer. E a prova disso está descrito, em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 13. É importante que você leia esse texto e você entenda o porquê que ninguém ainda nesse mundo pode dizer que já foi batizado com fogo. E seremos todos um dia batizados. Lá diz assim, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará,
porque pelo fogo será descoberto. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 13. Vou repetir o texto. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Quando todos nós seremos batizados com fogo, no dia com D maiúsculo. Com D maiúsculo significa o dia do arrebatamento ou a plenitude dos tempos, aquilo que nós esperamos, a promessa do Senhor Jesus cumprida. Pode ver na sua Bíblia, o dia está com D maiúsculo. Então, significando que não é um dia comum, não é uma segunda, não é uma terça, não é uma quarta. É o dia do arrebatamento. E nesse dia, todos nós receberemos batismo com fogo. Por isso que hoje nós não podemos afirmar: eu fui batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo e eu fui batizado com fogo. Nas águas do Espírito Santo você pode até afirmar, mas com fogo não tem como, porque o dia ainda não chegou. Ou você já foi arrebatado e nós ficamos? O dia ainda não chegou. Então esse dia ainda chegará. Batismo com o Espírito Santo. Ele é uma experiência que antecede, fique bem clara a palavra, antecede a nossa conversão. Ele está descrito no Evangelho de João, capítulo 16, verso número 8. Quando Jesus está falando, lá no verso 7, ele inicia falando do Espírito Santo. Aí no verso 8 ele fala o que o Espírito Santo viria fazer na vida do homem. E ele, quando vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Este é o batismo com o Espírito Santo. É quando nós somos imergidos no conhecimento da obra salvífica de Cristo sobre nós. Então o Espírito Santo ele vem, ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça. O que é a justiça de Deus? O que os irmãos lembram que é a justiça de Deus? Jesus morreu na cruz. Então nos convence do pecado, somos pecadores. Nos convence da justiça, que é Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e do juízo que um dia teremos. Qual será o nosso juízo? Bendito de meu Pai, entre na terra que está preparada para vocês antes da fundação desse mundo. Esse é o juízo que nós teremos. Né? Muitas vezes a gente lê esse texto e a gente fala assim: convence do pecado, convence da justiça, ou seja, todos seremos condenados, né? E do juízo, todo mundo vai para o inferno. Não é não. Lembrando que na palavra de Deus, a palavra justiça significa forma de justificação, a forma que Deus perdoa os nossos pecados. É um texto maravilhoso. Então ele convence: o homem é pecador, Jesus pagou o nosso pecado, e um dia saímos para sempre com o Senhor dos céus. Isso é o que o Espírito Santo nos convence. Isso é o batismo com o Espírito Santo. É quando nós somos imergidos nesse conhecimento. É quando nós somos imergidos na clareação dessa graça de Deus sobre nossas vidas. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é barulho. O Espírito Santo, eu caí no chão, então eu fiquei cheio disso. Eu fui batizado do Espírito Santo porque eu caí no chão com o olho fechado. Não, se você não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, você não foi batizado do Espírito Santo, mas nunca. Não importa quantas vezes você já caiu com o olho fechado. Não importa quantas vezes você já rodopiou na vida, se você não foi convencido, você não foi cheio do Espírito Santo e não encontrou esse batismo até os dias de hoje. Então, o batismo do Espírito Santo é uma imersão no conhecimento. O conhecimento gera, então, essa certeza em nós. Quando nós recebemos conhecimento, se gera uma certeza. E o que é a certeza? Hebreus 11:1. A fé é a certeza. Os irmãos estão aqui ainda? Ou está muito confuso? Vamos lá? Hebreus 11:1. A fé é a certeza. Então, se gera uma certeza, gera uma fé salvífica dentro de nós. Como que nós recebemos a fé salvífica de Deus? No dia que o Espírito Santo ele veio em nós e ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nesse dia nós fomos imergidos, ou seja, fomos batizados com o Espírito Santo e hoje somos salvos por sua graça. Então hoje você pode afirmar: eu sou batizado com o Espírito Santo. Amém. Se alguém te perguntar no ponto de ônibus: você já foi batizado com o Espírito Santo? Fui. Amém. Até
tempos atrás, né? Há anos atrás, a grande maioria que pode dizer, há anos atrás, eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque ele me convenceu do pecado, ele me convenceu da justiça e do juízo. O batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, não tem ação humana. É ação totalmente divina. É o Espírito Santo vindo a nós e fazendo a sua obra em nosso coração. Ele nos convencendo, ele nos transformando, ele gerando essa fé em nós. Aí tem pessoas que falam assim, agora que você já se converteu, você precisa buscar o batismo do Espírito Santo. Me aponte um versículo na Bíblia, a oportunidade agora vai ficar aberta, para que você mostre para mim um versículo que fala assim, busque o batismo do Espírito Santo. Oportunidade aberta. Existe algum? E de onde se tirou essa teoria? De onde que tirou essa teoria? Sabe, meus irmãos, eu não sei você, eu fico irritado com isso. A palavra de Deus diz uma coisa. Aí as pessoas falam outra coisa e falam que está na Bíblia. Aí você pergunta, cadê o texto? Não tem. Não tem. Eu não estou nem pedindo contexto. Eu estou pedindo um versículo que fale, busque o batismo com o Espírito Santo. Não tem. Aí você roda um monte de igreja para aí, todo mundo falando, busque o batismo, agora você tem que buscar, você tem que buscar. Aonde diz isso, meu Deus? Onde isso está escrito? Nós já recebemos o batismo do Espírito Santo. Foi uma ação totalmente divina, totalmente do Senhor em nossas vidas. Essa certeza, essa fé salvífica, ela transformou a nossa vida para todo sempre. E hoje nós somos pessoas diferentes. Hoje nós temos atitudes diferenciadas. Mas nós temos as atitudes porque nós já recebemos o batismo com o Espírito Santo. Há pessoas que falam assim, nós temos que criar uma linha, nós temos que fazer um caminho, nós temos que fazer tudo o que é correto, temos que cumprir a cartilha para que a gente possa ser salvo. Outro dia eu estava na livraria e tinha um livro que chamava assim, 14 passos para a salvação. Eu falei, nossa, pensei que era só você crer em Jesus. Eu sabia que tinha 14 passos. Mas vontade de comprar o livro para ler o que estava escrito ali, perca dinheiro no livro. Mas uma vontade de comprar. Depois que quiser mandar um e-mail para o autor, e as pessoas falam, olha, para você ser salvo, você precisa usar tal roupa, você precisa ter o cabelo com pelo menos 30 centímetros, se tiver 29,5 não entra no céu. E se você usar pintura na cara, eles não falam pintura na cara, e você não pode entrar no céu. E se você usar brinco, você não entra no céu. E o menino que tem o cabelo comprido não entra no céu. Cheio de regras. Cheio de regras. Quando as nossas atitudes, elas são fruto de uma conversão. Elas são fruto, ou seja, nós já nos convertemos. Nós já nos convertemos, por isso que nós temos essas atitudes diferenciadas. Não é um esforço humano, porque quando ela é regra, aí é imposição. Aí é esforço, eu tenho que me esforçar para entrar no céu. Eu tenho que lutar, E eu não gosto de usar saia, eu gosto de usar calça, mas eu tenho que usar saia para mim entrar no céu. Que coisa ruim que usar saia, As pessoas são nervosas com isso, porque precisam entrar, porque tem que ser daquele jeito, tal. Mas não, as nossas atitudes, elas já foram transformadas por Cristo. Por isso que as nossas atitudes são diferentes. Não é para entrarmos, é porque já estamos no céu. Porque já vivemos o reino de Deus. Não é para quem sabe onde alcançar, porque nós já estamos lá. Hoje o reino de Deus já está aqui, nós já vivemos ele. Nós vamos um dia entrar no reino de Deus, nós já estamos nele. Nós somos imortais. O nosso corpo vai para a terra, mas a nossa alma é eterna. Depois que morreu, eu vou para o céu. A morte leva para o inferno, que eu saiba, em Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte. Que eu saiba, a morte leva para o inferno. Então, depois que morreu, só não vou passar pela morte. Então, nós já estamos vivendo dentro do reino de Deus hoje. Só teremos a passagem de corpo. Mas no reino de Deus nós já estamos hoje
porque nós somos realmente batizados pelo Espírito Santo e temos a fé salvífica atuando em nossos corações. E essa fé, queridos, ela é evidenciada por várias atitudes. Nós vamos estudar 5 apenas, mas existem várias que essa fé ela é evidenciada, tá? Não é que nós vamos ter para receber, nós temos porque nós já recebemos. Então vamos lá, 5 evidências da fé salvífica. A primeira delas é o reconhecimento. 1 de João, capítulo 1, verso número 8. Vai ser assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 de João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, primeira evidência, o reconhecimento que somos pecadores. E como pecadores, possuímos uma condenação. Ezequiel capítulo 18, verso número 20, vai estar escrito: a alma que pecar, esta morrerá. Se somos pecadores, se temos uma condenação, ou seja, estamos destinados à morte, nascemos destinados ao inferno, nascemos destinados a uma vida separada de Deus. Agora nós reconhecemos que somente o Senhor, nosso Deus, através de Jesus, pode nos salvar dos nossos pecados. Somente Ele pode nos salvar. Homem algum pode salvar. Nós, queridos, nós não podemos nos salvar. Mateus 16, 25, Jesus fala: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Porque nós não temos a possibilidade de nos salvarmos. Eu não posso me salvar. Você não pode se salvar. Então nós só temos que reconhecer uma coisa: o Senhor, o nosso Deus, Ele nos salvou. Foi uma ação dele. O que nós cantamos no hino 46? Vamos lembrar de novo? Foi seu poder. O que mais? O seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Foi o meu querer? Foi o meu poder? Não, foi o querer dele. Foi o poder dele que nos transformou. Bem propício, né? Muito bom. Então essa é a primeira evidência. Reconhecemos que precisamos do Senhor Deus. Então quando nós reconhecemos, nós olhamos para Deus e nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele já fez. E não ficar suplicando coisas que nós ainda precisamos. Muda o viés da nossa vida. De pedintes, passamos para gratidões. Passamos para pessoas gratas. Pessoas que têm de tudo a agradecer ao Senhor. Porque já estão experimentando e vivendo tão grande salvação. Segunda evidência da fé salvífica está em Provérbios capítulo 18, verso de número 23. Lá está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca terá a sua vida melhor, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Primeira evidência, reconhecimento. Segunda evidência, confessar. Então nós somos pessoas que confessam o seu pecado. Confessar é atribuir a si, como num julgamento. O juiz pergunta para o réu: você é inocente ou você é culpado? O réu fala: não, eu sou culpado. Fui eu que fiz. Fui eu que cometi aquele delito. Fui eu que cometi aquela iniquidade. Eu sou culpado. Ele está confessando o delito que ele cometeu. Então, quando nós contamos para Deus o nosso pecado, nós estamos confessando ao Senhor. Estamos atribuindo a nós a nossa culpa. Falando: Senhor, fui eu que fiz. Senhor, fui eu que pequei. Senhor, sou eu que estou clamando pelo teu perdão. Nós confessamos, queridos,
para sermos perdoados. Não confessamos à toa. É para sermos perdoados. Porque a pessoa que não confessa, como que ela vai ser perdoada de uma coisa que ela não admite que ela fez? Como que ela vai ser perdoada de algo que ela não reconhece que ela fez? Não tem como. Foi você? Não, não fui. Então não tem como ela ser perdoada. Se ela foi perdoada, é porque ela confessa. Então nós confessamos, não para sermos julgados. Confessamos para sermos perdoados. E a quem que nós confessamos? Ao justo juiz. Ao justo juiz. Nós confessamos unicamente aquele que tem poder para perdoar. Está lá em 1 de João, capítulo 1, verso número 9. Lá diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode ver que o texto assim: se nós confessarmos ao pastor, Deus vai nos perdoar de toda injustiça. Se nós confessarmos para a igreja, se nós confessarmos para a nossa mãe, se nós confessarmos para o nosso pai, Deus vai nos perdoar de toda injustiça. A quem que se confessa? A Deus. Porque quem que perdoa? É Ele. Então é Ele que nós temos que confessar. Unicamente a Ele que nós temos que confessar. É lógico, queridos, que o ofendido, a pessoa que nós ofendemos pelas nossas atitudes, precisam também nos perdoar. Aí está lá em Tiago, capítulo 5, verso de número 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. Quando nós confessamos às pessoas? Quando foi criada ali uma ruptura. Quando foi criada uma ruptura. Quando foi criado um dissabor. Quando foi criada ali uma inflamação sobre o pecado cometido. Confessai para que sejam curados. Pode ver, amados, que a confissão de pecados, ela tem a sua razão. A Deus para sermos perdoados. A pessoa que nós ofendemos para que seja curada. Né? Um casamento com dificuldade, o marido e a esposa ali brigar, tiver dificuldade, eles vão se confessar um ao outro o seu pecado, o seu erro. E aí o casamento será curado. O filho vai confessar ao pai as suas dificuldades, que ele ficou bravo com o pai, porque o pai, a mãe, ele colocou limite, colocou horário para chegar em casa, e ele não gostou, e ele ficou bravo, então ele falou: pai, eu fiquei bravo com você. Porque a comunhão dos pais com os filhos, ela ficou inflamada. Então, para que essa comunhão seja curada, nós não confessamos a outras pessoas, não publicamos. Não publicamos. Eu já contei aqui uma vez, eu gostaria até de repetir esse exemplo. Alguns anos atrás, eu estava dirigindo um acampamento de jovens, ali um encontro, e de repente chegou um moço ali, que era colega de alguém que estava lá, e ele disse que ele era ex-paquito. Ex. E nos procurou ali e falou assim: eu gostaria de dar o meu testemunho. Eu falei: que bom, né? Eu falei: depois do período de música, antes da pregação, eu posso te ceder uns 3 minutos aqui e você dá o seu testemunho. Ele falou: não, mas em 3 minutos eu não falo, porque o meu testemunho tem música, o meu testemunho tem ministração. Eu começo o meu testemunho falando de quando minha mãe estava grávida, ela me rejeitou, e que ela não queria me ter, e depois e tal, né? Falei: olha, meu irmão, que bom que o irmão está aqui no acampamento, mas se em 3 minutos o irmão não fala, então o irmão não fala. Depois que acabou o culto, ele foi lá: você me magoou. Eu falei: por quê? Não, porque muita gente quer o meu testemunho na sua igreja, muita gente paga para ouvir o meu testemunho na igreja, e eu venho aqui de graça oferecendo para você e você não quer. Irmãos, vamos ser sinceros. Nós vamos tirar o momento da palavra de Deus para colocar uma pessoa aqui que vai contar tudo que o diabo fez na vida dela, para contar todos os pecados que ela cometeu quando ela não tinha visto. O que isso vai nos acrescentar? Então, sejam sinceros, o que isso vai nos acrescentar? Outro dia estávamos
trabalhando, nós juntamos ali o conselho de pastores da cidade pequena do interior. Vamos ter um evento evangélico. Quem nós vamos trazer? Nós vamos trazer o Dedé Santana, porque ele vai dar o testemunho dele. Aí eu falei essa mesma coisa aqui, sem dar o exemplo do ex-Paquito lá. Mas falei essa mesma coisa. Falei, vamos trazer alguém que vai pregar uma palavra de bênção, né? Aí também foi o tal do Dedé Santana, e fez as trabalhadas dele. Aí depois contou que ele era do diabo, que ele tinha feito macumba, e que ele era isso, que ele era aquilo, e que ele tinha 11 filhos, e que tinha pego a mulher, e contou tudo que ele fez errado na vida dele. Por mais de uma hora. E as pessoas ali naquele, foi no ginásio, né? Sentado na arquibancada, um monte de gente chorando. E foi lindo o que o diabo fez na vida dele. Lindo os pecados. Como que pode ser lindo? Não, só no meu coração para os irmãos, aproveitar que estamos em poucos hoje. Eu não entendo como que isso é lindo. Eu não entendo como que as pessoas se emocionam tanto. Bom, enfim. Confessar somente ao Senhor. Confessar somente ao Senhor. Vamos para mais uma? E assim nós encerramos. Terceira evidência da fé salvífica. Também está em Provérbios, capítulo 28, capítulo 18, verso 13, a parte B. Aquele que abandona o seu pecado alcança a misericórdia. Irmãos, abandono é uma decisão. Nós decidimos abandonar. Há pessoas que vivem remorso. É diferente de abandono. Remorso é quando a pessoa foi pega fazendo uma coisa errada. Ou quando ela planejou fazer uma coisa errada e não deu certo, ela tem, não devia ter feito, não devia ter planejado aquilo, né? Então ela está com remorso no coração porque não deu certo ou porque foi pega. É diferente, tá? Abandono é outra coisa. Abandono é que nem eu contei para os irmãos hoje mesmo. Foi que nem quando eu me converti. Eu tinha alguns amigos aqui na escola. Aí eu fui à igreja, aceitei Jesus, comecei a andar com o pessoal da igreja. Aí um dia encontrei os colegas da escola e eles falaram assim: agora com esses amigos nossos você nos abandonou. Então, abandono é quando nós começamos a caminhar com Cristo, trilhamos a vida com Cristo, passamos a viver com Cristo e não temos mais tempo de passar na casa do pecado. Porque nós estamos vivendo a nossa vida agora com Cristo. Estamos dedicando o nosso tempo a Cristo. Estamos caminhando, falando, conversando, andando com Cristo. E a casa do pecado, nós não vamos mais. Então ela ficou lá, tadinha, sozinha, abandonada, empoeirada, e que fica por todo sempre. Como nós conseguimos abandonar os nossos pecados? Na força? Na raça? Porque eu sou forte, né? Porque eu consigo, eu venço o pecado. Vence nada, senão a gente não era pecador. É quando nós caminhamos com Cristo. Quanto mais nós temos de Cristo no nosso ser, menos nós temos de pecado. Quanto mais nós evidenciamos, quanto mais nós vemos a palavra de Deus, quanto mais nós vemos na comunidade cristã, quanto mais nós vemos em comunhão com os nossos irmãos, menos tempo nós temos para o pecado e mais nós abandonamos ele dia a dia da nossa vida. Por isso que é importante você estar na igreja. Por isso que o PGM é muito importante na sua vida. Por isso que a comunicação diária com os irmãos é importante. Por isso que a sala de oração da irmã Glória funciona quase todo dia ali online. E elas se reúnem, desligam a televisão e ficam lá no celular orando, buscando a Cristo. É importante. Para que nós não tenhamos tempo e possamos, enfim, abandonar o pecado. Que o pecado morra de velho e morra abandonado, sozinho, lá no lugar dele. E nós possamos viver com Cristo para Deus. Queridos, tudo isso porque um dia o Espírito Santo nos batizou. Porque um dia nós somos imergidos no conhecimento da graça do Espírito Santo e recebemos a fé salvífica. Amém? Semana que vem nós voltamos com mais algumas evidências e creio que o Senhor tem muito mais a falar ao nosso coração. Pai, obrigado, Pai, por esta noite.
Obrigado, Pai, pela salvação que nós temos e vivemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Pai, porque esse convencimento gerou em nós a fé salvífica da qual nós vivemos. E hoje nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Cristo. Confessamos ao Senhor unicamente os nossos pecados e abandonamos o nosso pecado. Obrigado, Pai, que essas evidências estão em nossas vidas todos os dias. E ensina-nos e ajuda-nos a evidenciarmos a fé salvífica cada dia mais por onde nós passamos. Obrigado, Pai, pela ministração da Tua Palavra, por esse estudo e pelos louvores que entoamos ao Senhor. Que assim, ó Pai, o Senhor nos abençoe e guarde a cada um dos Teus filhos nesta fé, em nome do Senhor Jesus.